Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar como elaborar uma pergunta de pesquisa. Eu já falei num outro vídeo sobre como começar, né? Que nós começamos por um problema. Então, como elaborar essa pergunta que vai se tornar esse problema, né? Então, eu fiz aqui um levantamento, tá aqui, ó, tem uma colinha, então tenho todo um estudo que é feito e eu vou falar sobre isso. Então, vamos pensar um pouquinho. Saber fazer perguntas é mais importante do que ter respostas. Você já ouviu isso em algum lugar? Pode me confirmar isso aí nos comentários. Você já ouviu que é mais importante perguntar do que você ter as respostas, certo? Saber fazer as perguntas certas, então, é o caminho mais correto. Então, eu preciso perguntar, questionar e, o melhor ainda, fazer as perguntas corretas, certo? E o questionar, ele leva ao quê? Ao conhecimento, não é assim? Se você tiver uma criança por perto, uma criança pequena, ela está sempre perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Ela está questionando, ela está fazendo perguntas. Né? E quando você dá uma resposta para ela, se for satisfatória, naquele momento, aquele porquê será cessado. Até que uma nova curiosidade surja e ela vá fazer questionamentos novamente. Então, uma pergunta vai fazer com que a pessoa reflita, analise. Então, uma boa pergunta é um mote interessante que vai trazer ideias, vai trazer reflexões. E não necessariamente respostas, mas vai trazer esse novo caminho, né? Essa nova diretriz. Isso é importantíssimo, ok? Mas bora lá, né? A gente não vai ficar analisando sobre isso. Eu não vou fazer um TCC sobre esse assunto, né? É só para dar uma dica. Ok, então vamos lá. Nós temos 3 dicas aqui, tá? São 3 passos para você conseguir elaborar essa pergunta de pesquisa, ok? Passo 1. Muito bem. Delimite sua temática de estudo. Então, vamos pôr um cercadinho aí na sua temática de estudo, né? Vamos delimitar isso. Como assim? Então, eu peguei um exemplo, eu fiquei pensando em que exemplo que eu poderia dar. E daí, como eu tô fazendo umas outras coisas relacionadas a isso, então vai lá o exemplo, ó. O preconceito e o desafio da acolhida da diversidade. Vou repetir. O preconceito e o desafio da acolhida da diversidade. Então, isso aí é a temática inteira. Eu preciso agora fazer o quê? Esse recorte, delimitar esse recorte. Então, qual seria o tema mesmo, a temática? O preconceito. Então, eu tenho todo aí um desenvolvimento, mas eu preciso fazer um recorte, eu preciso delimitar isso. Então, eu vou pegar o que? O preconceito. Então, essa é a primeira dica para eu fazer uma pergunta interessante, elaborar uma questão interessante. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é o que? Identificar inquietações e ou hipóteses. Então, eu já identifiquei lá que a minha temática é o preconceito. Agora eu preciso identificar dentro dessa minha temática o que causa inquietação, o que causa hipóteses, né? As hipóteses do preconceito, inquietações sobre o preconceito, que é a minha temática. Tá? Então, lá, vamos ao exemplo. Com base em pesquisas e experiências, identifica-se elementos integradores do preconceito. Então, a partir da minha temática, preconceito, e de pesquisas que eu já fiz, assim, mesmo que sejam pesquisas superficiais, tá? A princípio, e de experiências,
eu vou ter o quê? Eu vou conseguir identificar elementos que integram esse preconceito, ou hipóteses que façam com que eu entenda o que gera o preconceito. Tá? Então, esse daí é o segundo item. A terceira dica, o terceiro item, vamos lá, é de maneira criativa, tá? Então, de maneira criativa, buscar um novo olhar, um look set diferente. A gente ouve muito sobre mindset, né? Mas um look set, um olhar diferente, um olhar criativo para um mesmo problema, para um mesmo ponto, um mesmo assunto. Nossa temática é preconceito. Nós já vemos e ouvimos e participamos de vários debates a respeito do preconceito. Então vamos olhar de um modo diferente para essa temática, tá? E daí, com um olhar diferente, eu fiquei pensando, eu tenho que ter um olhar diferente sobre isso. E eu fiquei pensando que exemplo que eu traria. E daí eu coloquei assim: por que a diversidade gera tanto desconforto? Achei a minha pergunta. Lembra lá que a questão era como elaborar uma pergunta de pesquisa? Elaborei a minha pergunta de pesquisa. Por que a diversidade gera tanto desconforto? Então, eu segui o primeiro passo, que foi delimitar o meu tema. Daí eu fui para o segundo passo, que foi, por meio de pesquisas e de experiências, identificar elementos e hipóteses que geram aquela temática, aquele tema. E a partir disso, eu cheguei na minha pergunta. E assim, eu confesso que particularmente, quando eu estava criando esses exemplos, eu fiquei bastante interessada em vir a desenvolver isso. Então, acho que é bastante interessante, né? Por que a diversidade gera tanto desconforto, tá? Então, é isso. Se você gostou das dicas, comenta aí, dá seu like, compartilha, ok? Clica no link que está aí abaixo. Esse link vai mandar você para um formulário, porque eu estou montando, como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, eu estou montando um módulo gratuito. Então esse link é só para você receber esse módulo quando estiver pronto, ok? E é isso. Comenta aí, marca seu amigo, tá certo? E bom final de semana, né? Porque sábados e domingos a gente não tem vídeo. E até mais. Tchau!